Graça e paz, queridos. Estamos aqui mais uma vez, usufruindo de mais uma oportunidade que Deus está nos dando de falar do seu amor, da sua palavra. Eu sempre falo que meu coração é grato por esse privilégio que Deus nos dá de falar de algo tão precioso que é a sua palavra. Eu quero orar mais uma vez com você, quero que você feche seus olhos, amém? Vamos orar. Pai de amor, Pai querido, doce Espírito Santo, eu te dou toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai. Tu és, ó Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Queremos, ó Pai, te exaltar nesta noite, dizer que o Senhor é digno, Pai, da nossa adoração. Pai, te peço, ó Pai, que o Senhor venha estar falando nesse momento, em cada coração que está me ouvindo, que está na sua casa. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, que teu Espírito, ó Pai, esteja, Deus, traduzindo, ó Pai amado, em linguagem espiritual, Pai, no espírito de cada um, Pai, que está ouvindo esta palavra. E que, Pai amado, cada um, Pai, esteja recebendo do Senhor aquela porção que o Senhor quer entregar para cada um, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, fala em cada coração, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, para a glória do teu santo e maravilhoso nome. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Queridos, eu quero falar sobre fé. Alguns domingos passados, pastor Marcelo estava falando de amor, e hoje eu quero falar sobre fé. E o título dessa ministração é que o que cremos define o que somos. O texto básico, queridos, para esta ministração fica em Romanos capítulo 12, versículo 1 a 12. Diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Amado, esse texto ele fala de uma transformação. Esse texto ele fala de nós nos moldarmos, não a este século, mas vamos nos transformar. Queridos, o que isso tem a ver com fé? Porque, amados, essa transformação, esse moldar à vontade de Deus, vai depender, amados, se você crê ou não que pode fazer isso. Amém, queridos? Eu quero ressaltar algumas palavras desse trecho. Queridos, a palavra diz aqui o texto, para que experimenteis. Amados, experimentar fala equivalente a oferecer, ou melhor, experimentar fala equivalente a comprovar. Você experimentar alguma coisa, você está comprovando aquilo. O texto, amados, fala em apresentar. Apresentar, amados, nesse texto equivale a oferecer. Você vai apresentar a Deus, você vai oferecer a Deus. E quero ressaltar também, amados, a palavra conformar, que quer dizer, queridos, moldar. Você vai se moldar a alguma coisa. Queridos, tudo isso, você apresentar, você se moldar, você experimentar, você comprovar, tudo tem a ver se você crê ou não naquilo que o apóstolo Paulo está propondo. Por quê, amados? Porque tudo isso tem um objetivo. O texto aqui fala, para quê? Né? Para quê? Então, a gente vê aqui finalidade. O apóstolo Paulo, ele escreveu esses versículos com um propósito, com a finalidade de nós experimentarmos, nós comprovarmos a boa e agradável vontade de Deus. Amados, é a vontade de Deus que experimentemos
a vontade dele. Mas há necessidade de nós crermos que podemos fazer isso. Amém, queridos? Quantos querem experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus? Eu quero, meu amado. Eu quero. É meu objetivo. Amém? E o propósito que não só eu, mas todos aqueles que estão à minha volta, minha família, a nossa igreja, amém, amado? Nossos parentes, amigos, todos aqueles venham experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Amém? O apóstolo Paulo, querido, está nos dando um caminho, amados, um caminho para nós experimentarmos essa boa e perfeita vontade de Deus, né? Mas, queridos, nós somos resultado da nossa fé. Quantas pessoas, queridos, que não creem que pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós vamos conversar com pessoas aí, e elas, queridos, se acham o menor dos menores, né? A pessoa se acha que, né, que é o verme do carrapato do cachorro, né? E se acha muito aquém do que Deus tem para ela. Queridos, Deus tem um propósito muito maravilhoso para mim e para você. Amém? Deus te criou com um propósito maravilhoso, amados. Você não nasceu por acaso. A vontade perfeita e agradável Deus Ele tem para você, né? Agora, querido, nós temos que mudar o nosso sistema de fé, porque é o nosso sistema de fé que determina o que nós somos, né? Você hoje é resultado do que você creu no passado, e daqui para frente, amados, você vai ser o que você vai crer hoje. Se você crê que vai ser um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, você vai se tornar um homem de Deus, né? Se você crê que Deus vai formar você um homem cheio do Espírito Santo, assim você vai ser. Se você crê que seu casamento é uma bênção, assim você vai ser, queridos. Se você crê que é mais que vencedor, assim você vai ser. Então, amados, há uma necessidade de esse sistema de fé que você tem, né? Há uma necessidade que ela seja positiva, né? Essa convicção dos fatos que não se vê, você tem que crer que são coisas boas que Deus tem para você, meu amado. Amém, amados? Quando falamos de fé, queridos, nós não estamos falando apenas de fé da salvação. A fé da salvação, há uma necessidade de nós crermos que somos salvos, sim, né? Mas eu estou falando de algo mais abrangente. Eu estou falando, querido, de uma fé vencedora na sua vida financeira. Querido, quantas pessoas não entregam dízimos, amados, porque acham que não pode, que não consegue. Queridos, começa a exercer fé, praticar fé, e Deus vai te dar condições para você entregar seu dízimo, para você ajudar as pessoas, e ainda sobrar dinheiro para você, para sua família, para você se divertir, viajar, para você fazer o que você quiser, amados. Amém? Claro que dentro da vontade de Deus. Estou falando, amado, de uma fé, né, como eu falei agora há pouco, uma fé no seu casamento. Irmãos, é terrível o mundo que nós vivemos hoje. A fé no casamento é tão negativa, amados, que as pessoas nem casam. As pessoas só se juntam. Por quê? Porque a fé negativa que elas têm, dizem que elas vão separar. Então elas não casam para ficar mais fácil quando for separar. Então isso é uma fé negativa. Amados, olha, eles já têm 50% da separação. Amém? Você tem que crer, amados, que Deus te deu uma esposa, né? Você, mulher, que Deus te deu um marido, né? Que vocês vão chegar na velhice juntos, né? Ali, de mãos dadas, aquela coisa mais linda, né?
Queridos, quando eu vejo um casalzinho de velhos andando na rua juntos, irmãos, que coisa mais linda, né? Que maravilha, né? Deus tem isso para mim e para você, meu irmão, em nome de Jesus, amém, amados? Você tem que crer, amados, uma fé positiva, né? Na sua vida profissional. Você imagina só, queridos, você sai de casa para entregar currículo, achando que não vai ser empregado. Você nem sai de casa, né? Você nem sai de casa. Você tem que sair de casa crendo que Deus vai abrir as portas, né? E que Deus vai te entregar um emprego, né? Que vai superar a expectativa, que vai suprir a sua casa, né? A sua família, em nome de Jesus, amém, amados? Que você vai pegar o salário assim, né? Oh, glória a Deus. Eu lembro que o meu primeiro emprego, né? No serviço público, eu lembro que eram 6 salários mínimos, né? Quando eu peguei, irmãos, aquele monte de dinheiro, eu era jovem, né? Tinha 21, 22 anos de idade, 22 anos, né? E eu peguei aquele dinheiro assim, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Irmão, superou minha expectativa, né? Em 6 meses eu casei. Glória a Deus, né, irmãos, né? Eu lembro que o primeiro mês, né, foi todo os tijolos da igreja. A igreja estava com um lote vazio, né? O meu salário, eu tinha prometido para Deus que eu daria todo o meu salário, né, para a obra, né? O pastor comprou os tijolos da igreja, foi uma bênção. E ali, amados, Deus fez a gente prosperar, glória a Deus. Então essa fé positiva, irmãos, não é só da fé da salvação, são todas as áreas da nossa vida, amém, queridos? Eu lembro, eu estava estudando para um concurso, né? Eu, o pastor Nelson, né? E o pastor Nivaldo, nós não éramos pastores na época, e o pastor Nivaldo, ele, antes de fazer a prova, ele estava testemunhando para a gente, que ele foi lá na parede da empresa que estava executando a prova, e ele colocou o dedo na parede vazia, branca, sem nada, e fechou os olhos e começou a mentalizar uma lista dos aprovados, e pum, parou o dedo dele no nome dele, né? Nivaldo, eu não sei o nome completo dele, né? E, irmãos, é o emprego que ele está trabalhando hoje, né? No tribunal regional eleitoral, se eu não estou enganado, né? Fruto de quê, meu irmão? Fruto de fé, fruto de saber que Deus tem, amém, queridos? Então, nós temos, amados, no nosso interior, esse sistema de fé, que vai determinar o nosso futuro, o que nós seremos, e Deus quer fazer desse sistema de fé que há dentro de nós, amados, uma fé vitoriosa, uma fé poderosa, amados, uma fé que move os montes, amém, amados? Deus tem para mim e para você, aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus, queridos. Até mesmo se você tem um casamento que não está lá essas coisas, começa a exercer fé, amados, em nome de Jesus, que esse quadro vai mudar. Se você tem um salário que você não está satisfeito, começa a aplicar fé, que isso vai mudar no nome de Jesus, amém, queridos? Começa a aplicar fé na tua célula, a sua célula vai crescer, vai multiplicar, no nome de Jesus Cristo, amém, amados? Esse é o nosso Deus, queridos. Deus, Ele pode todas as coisas, amados, mas a nossa fé move as mãos de Deus, né? Então, que nós queremos realmente, né, mudar o nosso sistema de fé, se tem alguma fé negativa aí dentro de nós, queridos. Essa fé dentro de nós é como um DNA, amém? O DNA biológico define o que somos, né? Como nosso corpo físico, cor dos nossos olhos, né? Cor da nossa pele, estatura e etc, né? O nosso DNA espiritual, que é a nossa fé interior, define, amados, o homem de Deus que nós seremos, o homem vencedor ou derrotado,
amém? Que nós, ou melhor, amém, para o homem vencedor, né? Então, queridos, então esse DNA de sucesso, vamos dizer assim, tem que ser impregnado dentro de nós, e nós vamos, amados, romper, amém, queridos? Isso, queridos, isso a gente vê em pessoas, né? Como eu disse, o Nivaldo, né? Na minha vida, eu lembro que quando eu me converti, antes de eu me converter, eu era muito ruim na escola, eu só passava colando. É passado, irmãos, é passado, viu? E eu tinha uns esquemas de colas, irmãos, né? O A era 1, o B era 2, o C era 3, né? E aqueles rabiscos assim nas paredes, né? A professora passava, não entendia nada, né? E a gente roubava prova, né? Entrava na sala de mecanografia, né? Hoje o negócio né? Naquela época era, chamava de cachaçinha, né? Não sei qual era o nome daquilo ali, mas tinha uma sala ali que tinha lá, e as professoras, cada um tinha umas gavetas assim, com nome, e a gente ia lá na hora do intervalo, de um período para o outro, da manhã, da tarde, e roubava as provas. E eu tinha um DNA de fracasso, uma fé negativa dentro de mim. Mas quando eu me converti, meu irmão, eu comecei a andar com pessoas que tinha fé positiva, né? Eu lembro hoje é o pastor Messias, né? Nós era apenas o Messias na época, o Nildo, o Cristino, né? Nivaldo, Nelson, homens que já tinham o DNA de sucesso dentro deles, homens estudiosos, né? E eu lá, né? Meu Deus, coitadinho de mim, né? Diante desses homens. E eu comecei a andar com aqueles homens, queridos, e eu comecei, né, acreditar que eu poderia ser igual a eles. Queridos, todos esses são bem-sucedidos hoje, têm seus bons empregos, todos, irmãos, né? E eu comecei a andar com eles, e eu comecei a ser contagiado com aquela fé positiva, né? Eu lembro do Messias me falando uma coisa. Ele falou assim: olha, entra no seu quarto, tranca a sua porta e começa a estudar. Parecido com um versículo bíblico, né? E assim, irmãos, assim eu comecei a fazer, né? E para a glória do Senhor, Deus nos deu vitória, né? Eu estou lembrando aqui de um rapaz que ainda era pior do que eu em se tratando de estudo, né? O Lucimar, o nome dele. Ele, se eu não me engano, ele tinha a 5ª série, já tinha parado de estudar. Pelo menos eu estava lá terminado o 2º grau, né? Ele tinha a 5ª série, já tinha parado de estudar. Irmãos, hoje ele é tenente, se eu não estou enganado, alguma coisa do bombeiro. E ele passou no concurso junto comigo, que já tinha 2º grau. Então ele foi contagiado por essa fé positiva, por esse DNA de sucesso, né? E hoje é uma pessoa próspera. Amém, amados? Deus, ele faz isso, irmãos. Deus, ele, né, levanta do monturo, né, e faz assentar como príncipe. Oh, aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Esse é o nosso Deus. Uma fé positiva, um DNA de sucesso, amém? Dentro de mim e dentro de você, em nome de Jesus Cristo. Isso, como eu falei, está em pessoas, amados, está em etnias. Olha só, se você for, irmãos, na Nigéria, por exemplo, você fica impressionado como aquelas pessoas, elas conseguem conviver com lixo, irmãos, com a sujeira ali, os rios poluídos, né? Uma coisa assim, que a gente até admira, né? E elas são acostumadas com aquilo, né? Por outro lado, se você for no Japão, queridos, a coisa mais limpa, né? Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor, né? Que ele foi no Japão
e ele tinha um papel de balinha na mão, e ele, preocupado, ele falou assim: vou segurar esse papel aqui na mão, porque aqui é um país limpo, e quando eu me deparar com uma lixeira, eu jogo o papel no lixo. Ele já estava, né, sendo contagiado pelaquela limpeza, né? E aí, irmãos, ele andou e não achou lixeira. Não tinha lixeira, irmãos, no meio da rua. No entanto, não tinha lixo. Então, queridos, cada um que produz o seu lixo tem que dar a destinação deles. Então, um lugar limpo. Irmãos, se você, a gente conviveu com os japoneses ali no INCRA 7, né? Você vê a organização que os caras têm, né? Então, se você coloca um japonês num lugar sujo, rapidinho, irmãos, está tudo limpo. Então, existe um DNA de sucesso dentro, né, daquela etnia, né? E olha o povo de Israel, uma nação. Olha só que coisa interessante, queridos. O povo de Israel, eles eram escravos, mas quem Deus usou para que o povo de Israel saísse do Egito foi um escravo, irmãos? Não, Deus usou um livre. Deus usou alguém que tinha um DNA de sucesso, que tinha uma fé positiva dentro dele, irmãos. Amados, só um livre pode libertar alguém. Quem é escravo não liberta outro escravo. O único israelita que não era escravo foi quem Deus usou para que o povo de Israel saísse do Egito. E amados, Deus, sabendo disso, Deus tirou Moisés, queridos, quando ele era criança, exatamente para ele crescer como um livre, porque se ele não fosse livre, ele não poderia libertar os outros. E Moisés saiu dali do Egito, queridos, um bebê, e cresceu como príncipe. Ele cresceu, amados, com o seu interior grande, como um homem com fé positiva. Amados, Moisés, ele tinha uma fé positiva tão grande, ele tinha um DNA de sucesso tão grande, que quando chegou a possibilidade dele ser um escravo, ele não aceitou, ele fugiu. Ele fugiu para o deserto, mas ele não admitiu ser escravo. Tudo bem, amados, como ele cresceu no Egito, ele adquiriu muitas coisas ruins, né? Ele adquiriu ali ser um homem violento, né? Ser prepotente, arrogante, né? Mas Deus trata, irmãos. Deus levou ele para o deserto, e essa área ruim, né, na vida dele, que ele adquiriu ali, Deus tratou ele, e ele passou ali 40 anos, e Deus moldou Moisés. Como no interior dele, ele tinha um DNA de livre, então foi moldado outras partes da vida dele, e assim ele se viu, queridos, pronto para libertar o povo. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, queridos, e o povo de Israel, amados, ele saiu do Egito, um povo escravo. E esse povo, amado, escravo, passou mais ou menos, alguns falam 3 meses, andando no deserto, e bateram na terra prometida, irmãos, lá nas margens do rio Jordão. E quando eles viram a terra prometida, que era para eles, o DNA de fracasso que estava dentro deles, a fé negativa que estava dentro deles, falou assim para eles: não é para vocês. Tem gigantes. Nós somos como gafanhotos. Nós olhamos para eles e nos vemos como gafanhotos, e eles olham para nós e nos veem como gafanhotos. Tadinho de mim, irmão, né? Não é para mim isso. É muita bênção para ser verdade, queridos. E o que aconteceu? Por causa do DNA de fracasso que estava dentro daquelas pessoas, eles voltaram para o deserto e morreram todos ali.
Mas aí você me pergunta, amados, mas eles entraram na terra prometida, queridos, mas foi uma outra geração. Foi uma geração que não nasceu escrava, foi uma geração que nasceu livre, nasceu no deserto. Essa geração, querido, que entrou na terra prometida, era uma geração do DNA de sucesso, uma geração que falava: nós podemos, nós vamos conseguir. Uma fé no interior deles já falava que aquilo era deles, amados. Aí você me pergunta, mas o líder deles nasceu escravo. E aí, irmãos, chegou no ponto mais importante dessa ministração. Josué, amados, ele nasceu escravo, ele tinha um DNA de escravo, mas ele liderou a entrada na terra prometida junto com aqueles que tinham um DNA de livres, uma fé positiva. Por que isso, meu querido? Sabe por quê, amados? Porque ele ficou nos pés de Moisés, no pé da tenda, no pé do monte. E a Bíblia falava, amados, que Josué acompanhava Moisés. Amados, aconteceu um discipulado profundo, irmãos, um discipulado profundo, onde o homem do DNA de livre, um DNA de sucesso, uma fé positiva, irmãos, discipulou alguém que era escravo e fez dele um homem livre também, um homem com DNA de sucesso, um homem cheio de fé, meu irmão. Queridos, não importa a fé que você tem hoje, se é uma fé positiva, se é uma fé negativa, se é um DNA de sucesso ou de fracasso, não importa, meu irmão. Cola com homens de Deus, cheio do Espírito Santo, e você vai se tornar um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Amém, amados? No nome de Jesus, no nome de Jesus, cole no seu líder, no líder da sua célula, cole no seu pastor, e Deus vai fortalecer, vai fazer você um homem cheio de Deus também, amados. Olha a minha vida, meu irmão, eu era um derrotado em se tratando de estudo, mas do discipulado que eu tive, um discipulado informal, com as pessoas que criam, que tinham a fé positiva, me tornou um homem vencedor, para a glória do Senhor, amados. Hoje eu sou feliz, né, na profissão que eu tenho, apesar que eu acho que a de pastor é mais nobre, mas fica como testemunho, irmãos. Amém, queridos? Queridos, é muito importante o que eu estou te falando. Sabendo disso, queridos, eu colei no pastor Francisco, tenho ligado para ele, né, as minhas falhas, eu tenho falado para ele, né, tenho confessado meus pecados, né, a gente puxa força lá de dentro, né, gagueja, mas fala, né, irmãos, tem sido bom. Por quê? Porque o pastor Francisco, ele não me diminui, irmãos, por causa do meu pecado, mas ele me dá força para eu prosseguir. Amém? E isso, queridos, falei do pastor Francisco semana passada, falo novamente, irmãos. Por quê? Porque eu quero esse DNA de sucesso que está na vida dele. Amém, queridos? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, glória a Deus. Então nós precisamos transformar o nosso DNA de fracasso em DNA de sucesso. Nós temos que converter a fé negativa em fé positiva, em nome de Jesus. Então, amados, né, fazer, queridos, esses 3 verbos relacionados com a palavra de Deus, não só garantirá que você continue tendo essa fé positiva, como vai livrar você de ser transformado numa fé negativa. Então, amados, fala, medita e faça. Amém? Fale a palavra de Deus, medite na palavra de Deus e faça o que nela está escrito. Fala, medita e faça. Fala, medita e faça. Em nome de Jesus, amados, e Deus vai te transformar para a glória do Senhor, dia após dia. Amém, queridos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você que está nos assistindo, que não é da nossa igreja, que quer oração, nós
a maior alegria de estar orando junto contigo. Entre em contato com a pessoa que te passou esse link, amém? E se quiser, peça nosso número, o número dos pastores da nossa igreja, ou até mesmo com esse irmão que te passou esse link. Teremos, como eu falei, maior alegria de estar orando, intercedendo, pedindo a Deus pela sua causa, amém, queridos? Em nome de Jesus. Amados, muito obrigado, queridos, pela sua presença aqui nesse culto, né? Que Deus possa te abençoar, né? Te encher de graça, de unção, que você tenha essa fé positiva, para a glória do Senhor, que você tenha uma semana vitoriosa, em nome de Jesus, amém, amados? Muito obrigado e até a próxima.